Olá, amigo do Carioca 1 e Carioca 2. Estamos aqui para mais uma aula. A aula que é uma continuação de um bloco de 4 aulas. A aula que nós vamos apresentar pandemias e vacinas. E hoje a pandemia que nós vamos conversar e conhecer chama-se gripe espanhola ou gripe de 1918. Essa gripe trouxe um impacto muito grande para o mundo e muita gente morreu. Mas essa gripe foi vencida, essa pandemia foi vencida. Para falar sobre os impactos históricos, os impactos que o mundo sofreu com essa pandemia, nós vamos trazer a professora Tati. Ela manda super bem no assunto. Ela conhece de história e vai dar essa visão histórica para a gente sobre o tema. Com vocês, Tati. Olá, meus queridos do Carioca. Tudo bem com vocês? A gripe espanhola ocorre no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra, tá? E de espanhola ela não tinha nada. Ela ficou assim conhecida porque a Espanha era um país neutro e, portanto, tinha sua imprensa livre para noticiar a doença. Ao passo que os países beligerantes procuraram censurar a notícia para não baixar a moral das tropas, né? Na Espanha, a gripe era conhecida como gripe francesa. Tá? E diante desse contexto de guerra, fica fácil entender por que ela se espalha tão rapidamente, né? Tanto devido à movimentação das tropas, quanto à aglomeração, né? Visto que a Primeira Guerra tem uma característica aí de guerra de trincheiras. Tá? E a estimativa é que ela chegou a vitimar entre 50 milhões, alguns falam até em 100 milhões de pessoas, entre 1918 e 1919, atingindo com mais intensidade, obviamente, a Europa, palco da Primeira Guerra Mundial. A teoria, se ela não era espanhola, ela veio da onde? Bom, a teoria mais aceita é que ela teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Já que os primeiros casos da doença datam de lá, de março, mais ou menos de março de 1918, e que a doença foi levada dos Estados Unidos para a Europa por esses soldados que foram lá lutar, ok? No Brasil, a teoria que também é mais aceita é que a doença chegou no navio britânico chamado Demerara, que vinha de Lisboa e que fez desembarque nas cidades do Rio, Salvador e Recife. No Brasil, a estimativa é de 35 mil óbitos, inclusive vitimando aí o presidente reeleito Rodrigues Alves, aquele que já tinha governado na época da revolta da vacina, e que ele falece mesmo antes de assumir o cargo em 1919. E quem assume é seu vice, Delfim Moreira. Tá? O Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, foi a cidade mais afetada, com a estimativa de 15 mil óbitos, chegando-se, inclusive, a jogar os cadáveres nas ruas para serem recolhidos, tamanho o pavor da doença. Que esses cadáveres permaneciam aí, às vezes, dias, semanas, até serem recolhidos. Muitos chegando a ser enterrados em valas coletivas ou como indigentes, sem nenhuma identificação. Tá? À frente, quem lidera a campanha de combate à doença, quem fica à frente dessa campanha, é o biólogo e sanitarista Carlos Chagas, que implementa, né, 5 hospitais, 5 emergências, né, e 27 pontos de atendimento em diferentes pontos da cidade, além de apoiar claramente a pesquisa científica. O que a gripe espanhola guarda de semelhanças com a crise que nós estamos vivendo agora? Bom, primeiro, a negação, a não preparação adequada, prévia, né, para enfrentar essa pandemia, porque pelas mesmas justificativas. Primeiro, se nega, a doença não vai chegar até o Brasil, não vai chegar da Europa até o Brasil é um país quente, a gripe não vai causar tanto problema aqui no Brasil. Aí depois não há um tempo prévio para se preparar e as consequências também são semelhantes. Hospitais superlotados, falta de médicos, não se podia ir aos cemitérios assistir aos velórios,
Agora vamos falar um pouquinho sobre o vírus que causa a gripe espanhola. Também é um vírus conhecido nosso. Foi o mesmo vírus que teve por aqui na gripe suína de 2009. Né? Ele é causado pelo vírus influenza H1N1. Tá? E que não causava uma gripezinha, não, uma gripe comum. Ele causava, sim, uma forte pneumonia, que inclusive chegava a ter sangramento, as pessoas chegavam a ter sangramento pelo nariz, pelos olhos, né? E que ficavam com a pele escurecida, azulada, por falta de oxigenação, tamanho comprometimento dos pulmões, né? Uma característica peculiar é que ela não se incidia. Não era uma gripe que afetava mais idosos e crianças, é uma gripe que especificamente afetou adultos jovens. Né? Essa é uma característica bem específica aí da gripe espanhola. Lembrando que a gente não tinha, no início do século, né, passado, a gente não tinha antibióticos. Então, como você não trata o vírus, você não trata a gripe, mas os sintomas, ficava difícil, porque você não tinha ainda os antibióticos. E aí, é lógico, surgem soluções milagrosas, né? Soluções preventivas para que não se pegasse a bendita da gripe espanhola. Então, a gente tem relatos aí sobre a tal da água mineral platina, sobre um tônico famoso chamado Vanadiol. A água tônica, gente, aquela que a gente bebe até hoje, eu pelo menos gosto, né? A água tônica aí que foi lançada pela Antártica. A água tônica à base de quinino. Quinino, o mais conhecido aí dos tratamentos, o precursor da famosa cloroquina. Gente, o sal de quinino, que depois foi substituído pela cloroquina, ele era usado contra a malária, mas ele era usado em pequenas doses, porque ele era muito tóxico, causava vômitos, perda de audição e até a morte. Tá? Mas nenhuma dessas medidas que eu elenquei aqui, elas eram eficazes. De fato, nem tinham nenhuma comprovação científica. Tá? As medidas que foram eficazes mesmo também guardam semelhanças com o que a gente está vivendo hoje. Ou seja, uso de máscaras, distanciamento social, quarentena, fechamento de escolas, suspensão de atividades culturais, ou seja, evitar qualquer tipo de aglomeração. E para refletir, vou deixar com vocês uma frase de dois estudiosos sobre pandemia, que agora não me vem o nome, mas que eles dizem o seguinte: não há conflito entre reduzir a mortalidade e estabilizar a economia, já que a pandemia, por si só, já é prejudicial à atividade econômica. Ou seja, gente, não tem uma escolha de Sofia, a gente não existe essa história de uma escolha de Sofia entre vida e a vida das pessoas e a saúde econômica, né? Não existe isso. Quando você está diante de uma pandemia, a economia já é naturalmente prejudicada, ela já está a economia já fica naturalmente adoecida. Então vamos resguardar a vida. Cuidem-se, fiquem bem, até a próxima. Obrigado. Obrigado porque a gente precisava lembrar que essa gripe ela foi transmitida por um vírus. Foi um vírus que infectou muita gente. Ele era o influenza, um vírus que a gente conhece até hoje, um vírus que está por aí, modificado, porque os vírus eles sofrem modificações. Eles têm estruturas que se modificam. Alguns se modificam radicalmente. Por isso que a gente diz que nunca tem a mesma gripe, que a gente tem gripes que vão se modificando porque os vírus se modificaram. A gripe que nós temos hoje é diferente da gripe espanhola, porque já houve modificação no vírus. A palavra que a gente usa é mutação, mas isso nós vamos estudar lá para frente. E eu quero mandar um abraço especial para todos aqueles que amam o cinema. O que tem a ver a nossa aula com cinema, professor? Quem vai explicar para a gente é a Flávia, porque até o cinema foi impactado com o assunto pandemia. Fala um pouco para a gente sobre a pandemia e o cinema, Flávia. O cinema sempre explorou esse tema de catástrofes, né?
o que rende muito para a indústria cinematográfica. E por conta disso nós temos muitos filmes de epidemias e pandemias. Um deles é O Contágio, do Steven Soderbergh, que virou um hit por conta das semelhanças da história do filme com a nossa realidade com o coronavírus. E além de todas as semelhanças, o vírus surgiu também na China. Temos o filme mexicano Filhos da Esperança, que é do Cuarón, que é uma epidemia em que as mulheres perdem a capacidade de engravidar. Tem também Os 12 Macacos, do Terry Gilliam, que fala sobre um condenado de 2035 que é obrigado a voltar no tempo para descobrir a causa de um vírus que acabou com quase toda a população do planeta. E temos o curta-metragem, que é Mulheres em Quarentena, que é uma produção luso-brasileira feito totalmente à distância, que retrata toda a angústia e todos os impactos provocados pelo coronavírus. E temos o brasileiro Ensaio sobre a Cegueira, que é uma produção do Fernando Meirelles, baseado na literatura do Saramago. É isso, Léo. A arte sempre foi capaz de representar o sentimento, gerado por situações de crise. Obrigado, Flávia. Você gostou? Foram muitas dicas de cinema, hein? Muitas dicas de filme. Baixe esses filmes, assista esses filmes. Olhe esses filmes na internet, alguns estão até disponíveis para que a gente consiga, além de aprender, ter muita diversão. Abraço!